Boa noite a todos. Hoje o vídeo é sobre a final da Copa do Brasil de 2025 entre Corinthians e Vasco. Se inscrevam e deixem um like. Amanhã às 9h30 da noite na Neoquímica Arena acontece a primeira partida da grande final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. E o segundo jogo acontece no domingo às 18 horas no Maracanã. As duas equipes que já têm um confronto na história da Copa do Brasil, quando o Corinthians eliminou o Vasco na semifinal em 2009 e se sagrou tricampeão da competição. A última vez que o Corinthians conquistou a Copa do Brasil foi em 2009, aquele time que tinha o Ronaldo Fenômeno como grande destaque. E o Vasco, a última vez que conquistou foi em 2011, quando se sagrou campeão da Copa do Brasil no Couto Pereira contra o Coritiba. O Corinthians, que não conquista um título de expressão tirando o campeonato estadual desde 2017, foi quando foi campeão brasileiro, e o Vasco não conquista um título de expressão também tirando o estadual desde 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil, como eu citei. Será dois grandes jogos, as duas torcidas apaixonadas, que são das melhores torcidas do futebol brasileiro. Tem muita questão em disputa, também vale uma vaga na Libertadores de 2026, e as duas torcidas estão já há um tempo sem conquistar um grande título de expressão. Algumas pessoas achavam que a grande final da Copa do Brasil seria Cruzeiro e Fluminense, por causa que Cruzeiro e Fluminense teve um desempenho melhor, principalmente no Campeonato Brasileiro na temporada, do que Corinthians e Vasco, só que o Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, com destaque pro goleiro Hugo Souza, e o Vasco eliminou o Fluminense também com destaque do goleiro Léo Jardim nos pênaltis. As duas equipes também que se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil de 2012, quando o Corinthians eliminou o Vasco naquela ocasião. E uma curiosidade nesse confronto: após 25 anos as duas equipes voltam a se enfrentar em uma decisão, lembrando que a decisão do Mundial de 2000 foi no Maracanã, quando o Corinthians nos pênaltis foi campeão contra o Vasco. Agora, falando um pouco sobre os técnicos, o Dorival Júnior busca a quarta Copa do Brasil no seu currículo, foi campeão com o Santos em 2010, Flamengo em 2022 e São Paulo em 2023. Já o Fernando Diniz, que é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro dos últimos anos, foi campeão em 2023 da Libertadores. Ano passado chegou na final da Copa Sul-Americana e esse ano chega na final da Copa do Brasil. Agora, falando um pouco sobre os jogadores, o Corinthians tem grandes jogadores como o Hugo Souza, que é um goleiro que tem sido fundamental para o Corinthians na temporada. Também os atacantes Yuri Alberto, Memphis Depay, o meia Rodrigo Garro, que é um jogador que é muito importante para a equipe do Parque São Jorge. Já o Vasco tem grandes jogadores também, como o goleiro Léo Jardim, o meio atacante Felipe Coutinho, a jovem revelação do Campeonato Brasileiro Ryan Vitor, que tem mostrado muita personalidade, e o centroavante argentino Verratti, que é um dos principais destaques do Vasco nas últimas temporadas. E na opinião de vocês, quem será o grande campeão da Copa do Brasil de 2025? Vasco ou Corinthians? Corinthians ou Vasco? Na minha opinião, dessa vez o título vai ficar com o Corinthians, pois é uma equipe que tem chegado com bastante frequência nas decisões da Copa do Brasil. Foi vice em 2018, vice em 2022. Ano passado foi eliminado na semifinal e também em 2023 na semifinal. Mas o Vasco, obviamente, tem grande chance também de conquistar a competição, pois é uma grande equipe e não seria nenhuma surpresa se o Vasco fosse campeão. E esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Um abraço a todos e tenham uma boa noite.